Está no ar o programa Passeando pela Bíblia, com o pastor Jorge Luiz. Vamos lá! Gente, nós estamos trabalhando aqui de uma maneira panorâmica, introdutória, acerca dos livros da Bíblia. Nós estamos no livro de Gênesis e nesta noite nós vamos encerrar esse estudo panorâmico no livro de Gênesis. É algo muito rápido, não é algo sistemático, nós não estamos nos aprofundando, nós estamos pegando a ideia principal, a ideia central e percebendo o projeto de Deus, o desejo de Deus para a humanidade que virou as costas para Deus. Então nós estamos falando também na nossa escola bíblica dominical e nós encerramos essa parte sobre a queda do homem, nós encerramos falando sobre as consequências da queda. Nós vimos o que aconteceu lá no Jardim do Éden, o homem pecou. Interessante que nós aprendemos que quem foi enganada foi a mulher, dando ao homem, atribuindo ao homem a responsabilidade principal, porque ele não foi enganado, segundo as Escrituras, mas a mulher foi. Então ele comeu consciente, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não foi persuadido por Satanás, simplesmente a mulher deu para ele comeu. Vimos as consequências disso, não é? Lá no comecinho de Gênesis, e resultou na queda, e nós estamos colhendo o fruto de tudo isso. Nós estamos sofrendo o pecado de Adão e Eva, mas também estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, uma vez que nós herdamos como herança uma vida de pecado. E aí nós estamos vendo aqui em Gênesis, Deus buscando o homem, indo atrás do homem. E nós pegamos Abraão, vimos o que Deus fez com Abraão, Deus com desejo de promover ao homem o modo do homem ter a sua relação com Deus restaurada. Deus escolhe um homem, não porque ele era bom, não porque ele era perfeito, e nós vimos nas noites passadas de quarta-feira, como Abraão era falho, como Sara era falha, mas Deus, na sua bendita, nesse seu bendito amor e na sua soberania, ele decidiu, por meio dessa família, por meio desse homem, proporcionar à humanidade uma forma de restauração. Lá atrás, antes de Abraão, nós vimos Deus olhando para a humanidade caída, no tempo de Noé, e Deus dizendo assim, a Bíblia fala que Deus viu que a coisa era cada vez mais decadente, que o homem fazia coisas que era abominação para Deus. Então Deus decide poupar apenas uma família para que por meio dessa família nós fôssemos resgatados. Então Deus poupa a família de Noé no dilúvio. Da família de Noé, Deus vai ordená-los que se multipliquem, se espalhem pela terra, mas eles desobedecem mais uma vez a Deus, e eles não se espalham, eles constroem aquela torre de Babel, e Deus vai ver de novo o intento do coração do homem, e aí nós vamos ver as línguas sendo separadas ali. Todo mundo falava a mesma língua naquela época. Então Deus, como é sábio, falou assim, a forma desse povo rebelde, porque eles não vão me obedecer. Deus já viu, o homem não vai obedecer a Deus. Então o que Deus faz? Reparte a língua. As línguas, eles passam a se desentender. Então os grupos que se entendiam foram para vários lugares, então eles cumpriram o que Deus mandou. E as coisas foram se desenrolando. Deus chama Abraão, Abraão com seus 100 anos, é pai de Isaac. Isaac, por sua vez, é pai de Jacó, e Jacó é chamado de Israel, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. O tema da reflexão dessa noite é de Isaac a José no plano divino. De Isaac a José no plano divino. Irmãos, o que nós vimos até aqui, nessas noites de quarta-feira, noite de oração, não permite que a gente tenha dúvida sobre a amorosa
e a resgatadora obra de Deus ao seu povo, ou às nações. A obra que Deus realiza em favor da humanidade, que decidiu e ainda decide virar as costas para o seu Criador. Irmãos, nós viramos as costas para Deus. Mas eu não faz. Você nega Deus quando você deixa de cumprir uma simples ordenança de se tornar ou de se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Quando você distrata alguém, você vira as costas para Deus. Quando você decide fazer alguma coisa que coloca o seu eu acima de Deus, você vira as costas para Deus. Não foi assim que Satanás virou as costas para Deus? Ele disse, eu quero estar no trono. Não foi isso que ele disse para Eva? Olha, Deus está dizendo para você que você não pode comer desse fruto porque você vai conhecer você vai abrir os seus olhos, você vai ter noção do bem e do mal. Será que Deus não está dizendo para você que você não pode ser igual a Ele, porque só Ele pode ser Deus? Olha Eva vai lá e come. E é assim. Nós sabemos, antes mesmo de conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então nós temos consciência do certo e errado, mesmo sem que a gente conheça a palavra de Deus. E todas as vezes que nós fazemos alguma coisa e nós percebemos a nossa consciência sendo ferida, nós estamos virando as costas para Deus. Por que você acha que Deus envia Jesus Cristo? Porque Ele sabe que nós precisamos de alguém para pagar a pena pelos nossos pecados. Precisamos de alguém para nos substituir, porque nós somos maus. Não existe alguém que possa olhar para si, para as suas obras e dizer assim, eu sou bom, graças a Deus eu sou bom, então eu vou para o céu, eu vou morar eternamente com Deus lá no paraíso, porque eu tenho boas obras. Não, você olha para a história de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que o homem é mau. O homem é mau. E por isso que nós estamos vendo aqui Deus, nesse amor que vai ser traduzido lá, ou de alguma forma tentar ser traduzido por João no capítulo 3, versículo 16, a ponto dele entregar o seu próprio filho Jesus para morrer por nós. Esse é o amor de Deus. Nós precisamos disso. Então, meus irmãos, pulei tudo aqui. Então nós não podemos olhar para Deus e dizer que nós não estamos enxergando em Deus amor. Por mais que as pessoas digam que nós servimos um Deus que, na visão deles, é um Deus cruel, nós não podemos ver isso em Deus, a não ser que até mesmo na justiça de Deus, quando Deus pesa a mão sobre a nação, as nações, as pessoas, a mim e sobre você, nós não podemos dizer que na justiça de Deus não está ali o amor. Porque nos atributos de Deus, que envolve o amor, a justiça, o perdão, a benevolência, a soberania, a onisciência, a onipresença, nenhum desses atributos anula o outro. Quando você vê o amor de Deus, até no amor de Deus você vai ver a justiça. Porque Deus não ama sem justiça. E até na justiça de Deus, ou seja, no juízo de Deus, no pesar da mão de Deus sobre o povo rebelde, você vai ver o amor de Deus ali. Porque uma coisa não pode anular a outra. Senão esse Deus não seria perfeito. Mas nós servimos um Deus perfeito. Ah, mas eu não vejo isso. Você pode não ver, mas está lá. Mas a coisa acontece. Porém, meus irmãos, existe muito mais desse amor e justiça revelados nas Escrituras, além do que nós vamos ver aqui. Além daquilo que nós já vimos e além daquilo que nós vamos ver. Nós vamos ver mais um pouquinho aqui desse amor. Nós vamos ver mais um pouquinho desse plano de Deus para restauração, para resgate da humanidade, quando ele faz aquela promessa para Abraão. Qual é a promessa? De ti serão benditas todas as nações. Então, quando Deus diz assim, olha, de ti serão benditas todas as nações, Abraão já entendeu. Ele vai dizer assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar, e ali você vai gerar um filho. E desse filho vai gerar outro filho. E a sua descendência vai ser incontável.
né, que ele vai dizer, como as areias, né, os grãos de areia da terra, ou da praia, do mar. As estrelas do céu serão como a sua descendência, não dá para contar. Então Abraão já estava velho, Sara também falou, como é que a gente vai ter filho, né? A Sara, eu nem tenho mais, não faço mais nada como a mulher faz, eu já perdi tudo aqui. O que ela vai fazer? Vem cá, Abraão, pega Agar aqui e dá para Agar o nosso filho. Aí nasce Ismael. Não tiveram fé. É Abraão que Deus escolheu. Foi Sara, Deus escolheu para que gerasse Isaac, que por meio de Isaac gerasse Jacó e José. E aí todo o resto de Israel até Davi, e de Davi toda a descendência de Davi até chegar a Jesus Cristo. Porque quando diz, de ti serão benditas todas as nações da terra, estava dizendo exatamente isso, que de você vai nascer o Redentor, esse que nós cantamos aqui. Então até o capítulo 50 de Gênesis nós vamos ver mais um pouquinho do que está acontecendo aqui, de uma maneira muito superficial, mas nós vamos conseguir entender. De Isaac a José, Deus vai nos mostrar um pouco mais desse seu projeto resgatador, porque ele mantém ali, no ponto alto da história, os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão como promessa que ele fez para Abraão. E é uma promessa incondicional. Diferente daquela promessa que ele fez para o povo quando entrou lá. Moisés vai liderar o povo vai entrar na terra prometida, e Deus vai dizer para Moisés, olha, se vocês desviarem para a esquerda e para a direita, vocês vão perder as bênçãos. Mantenha-se no caminho. Essa é uma promessa condicional, dizendo, olha, você quer ser abençoado? Se você quer ser abençoado, então você me obedeça. Para Abraão foi diferente. Abraão sofreu as consequências do seu pecado, mas aquilo que Deus prometeu para Abraão vai acontecer, e aconteceu, independente de quem foi Abraão. Porque Abraão errou. Nós vimos, ele não mentiu quando ele disse que a mulher dele não era mulher dele, mas era irmã. Apesar de ser da família dele. Ela era da família dele. Mas ela era esposa. Quando ele vai dizer para Faraó, olha, ela é minha irmã, com medo de que, se fosse mulher dele, ele morreria na mão de Faraó, para que Faraó pudesse ficar com Sara. Aí esse Faraó é amaldiçoado. Ele vai dizer, por que você falou isso? Por que você não disse a verdade? Pega a tua mulher e vai embora daqui. Ele entregou a mulher dele para o Faraó. De Gênesis, agora de 21 a 27, olha até onde nós já estamos, até onde nós já viemos. Nós vamos ter aqui os capítulos que vão contar a história de Isaac, filho de Abraão, de 21 a 27. E Isaac é filho de Abraão por meio de Sara. Então quer dizer que o filho que Deus deu para Abraão por meio de Agar não era o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa. É Isaac o filho da promessa. Então Isaac ele é importante porque ele herdou a aliança que Deus fez com Abraão, e ele passa essa aliança para o seu filho Jacó. Ele era filho de Abraão e Sara, ele herda essas promessas que Deus fez com Abraão, ele vai casar com Rebeca, e o filho deles, o filho de Isaac e Rebeca é chamado de Jacó, que também herdou as promessas de Deus. É interessante que você vai ver que as promessas sempre por meio do homem, né? Porque essa é a sociedade de Deus, esse é o modelo de Deus para a sociedade. Porque a mulher não tem valor? Pelo contrário. Tanto é que Abraão vai procurar uma mulher de valor para o seu filho. No mundo da Bíblia, meus irmãos, os homens, então, eles eram responsáveis por sustentar as suas esposas e as suas filhas. É uma responsabilidade muito grande. E a herança que era legada por meio da linhagem do homem é de extrema importância. Até hoje é assim, né? Por exemplo, eu tive 2 filhas mulheres. Da minha parte e da parte do meu irmão, que é sobrenome
que é menina também, o sobrenome Oliveira não vai ter mais. Acabou com a gente aqui. A não ser que eu tenha um filho homem e meu irmão tenha um filho homem, para que mantenha esse sobrenome. Em alguns lugares ainda é assim. Então essa responsabilidade é muito grande. Consequentemente, irmãos, as histórias na Bíblia, na maioria, são sobre homens. Mas não significa que a mulher não seja importante aos olhos de Deus. E nós já sabemos isso. Mas nós temos que falar isso nos nossos dias, porque está um mimimi cada vez maior, né, de que a mulher não tem valor. Tem um valor que Deus deu para ela. O valor que a mulher tem não é o valor que o homem dá para ela. Porque o maior valor que o homem pode dar para uma mulher não é suficiente para o valor que a mulher tem, porque o valor que a mulher tem, quem deu foi Deus. Entende isso? Então a mulher é valorizada por Deus. Ainda que os homens a valorizem de uma maneira que elas se sintam, esquece, é o valor que Deus deu. E Abraão vai procurar para Isaac uma mulher. Gênesis 24 fala que Abraão estava preocupado para encontrar essa mulher para o seu filho. E Rebeca é essa mulher. E essa mulher, Rebeca, ela toma uma decisão corajosa. Olha isso. Irmãos, nós estamos falando de uma sociedade que prezava de uma maneira que nós não fazemos ideia. No patriarcalismo. Nós não fazemos ideia. Se vocês acham que nós somos uma sociedade patriarcal, é porque nós não conhecemos a fundo e nem não temos noção do que é uma sociedade patriarcal. Só que você vai ver como Deus fala com as mulheres, a ponto de que a Rebeca, uma mulher daquela época, entendeu o chamado de Deus para ela. E ela vai fazer aquilo que Deus quer para ela. Ela casa com Isaac. E a mesma fé que Abraão demonstra, essa mulher, Rebeca, demonstra, porque ela também deixa a sua terra. Ela sai do meio do seu povo para ouvir o chamado de Deus. Então você vai ver o desenrolar da história. Lembre-se, qual é o propósito de Deus? Resgate da humanidade. Deus quer salvar o pecador, o homem e a mulher perdido nos seus delitos e pecados. Perdidos no sentido de mortos, ou seja, separados de Deus por causa do pecado. Aí aparece Jacó. Então nós vimos Abraão e Sara tendo um filho chamado Isaac. Nós estamos sendo rápidos, tá? Isaac casa com Rebeca e eles têm um filho chamado Jacó. Gênesis 25 a 50 agora. Do capítulo 25 até o capítulo 50 é Jacó. E entra José, que vai contar essa história de Jacó, que também, por herança, recebe essas promessas que Deus fez ao seu pai Abraão. Por isso que você vai ver no Velho Testamento os profetas falando, você vai ver falando, olha, Abraão, Isaac e Jacó. Não é sempre assim, Abraão, Isaac e Jacó. Só que tem uma coisa interessante aqui. Jacó nasce depois de Esaú. Como ele nasce? São gêmeos, né? Nós sabemos, eles nascem juntos. Só que quando vai nascer, você vai ver Jacó grudado no pé de Esaú. E é isso que significa o nome Jacó. Aquele que nasce, né, o suplantador, que nasce agarrado no calcanhar. Algumas pessoas vão dizer que Jacó significa mentiroso, né? Enganador. Não é. A palavra Jacó no hebraico é suplantador, que nasce preso aqui, agarrado no pé, né, de Esaú, seu irmão, que era o mais velho. Tanto é que Jacó faz o que com Esaú? Ele rouba a primogenitura de Esaú. Esaú vende a primogenitura para Jacó por um prato de comida. Mas você vai ver lá atrás, Rebeca. Rebeca queria que Jacó fosse, e ela vai conspirar para que Jacó seja, então, o filho da promessa, a herança, o herdeiro. Olha que interessante.
ele vai falar para Esaú assim, olha, se eu te der esse prato, você deixa o primogênito? Esaú, tá bom. Não é? Aí a coisa vai tornando cada vez pior. Olha como as coisas são, o pecado como é. Quando a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, você vai ver aqui. Jacó mente, rouba a primogenitura de Esaú, e daqui a pouco está lá Jacó roubando a bênção de Esaú. Como que ele faz isso? Ele vai enganar o pai dele. Ele engana o próprio pai a dar as bênçãos de Esaú para ele. Só que Esaú já tinha feito esse trato com ele. Quando a coisa acontece, Esaú tenta fazer o quê? Matar Jacó. Ele vai fugir para Harã. Então Jacó se casa ali, tem muitos filhos. Tempos depois, Jacó e sua família se mudam para o Egito a fim de escaparem da fome. E os israelitas permanecem lá por 400 anos. Bom, Jacó era filho de Isaac e Rebeca, e ele estava para herdar as promessas da herança de Deus. Seguindo aqui, tá? E Deus falou com Jacó várias vezes durante sua vida. Era uma dessas ocasiões em que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então tem história, né? Jacó vai lutar com o anjo fere a perna de Jacó. Tem tudo isso. É muito importante você ler Gênesis, você começa a compreender o desenrolar da história. Depois que você prestou atenção nessas mensagens, vai lá no YouTube, enquanto você estiver lendo Gênesis, vai ouvindo isso daqui e vai ler no Gênesis, você vai ver coisa maravilhosa, né? O que acontece? Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então o povo de Israel são descendentes de Jacó, que é descendente de Isaac, que é descendente de Abraão, tá bom? Interessante que se você ler pelo menos duas histórias de Jacó, duas coisas que narram as atitudes, alguns feitos de Jacó, você já começa a entender quem é Jacó. Então eu vou dar para vocês aqui rapidamente um panorama sobre as coisas que aconteceram com Jacó. Por exemplo, Gênesis 25, 19 a 34 vai falar que Jacó roubou o direito da primogenitura de Esaú. 27, de 1 a 35, ele engana o pai. 27, 41, 46, ele foge para viver com seu tio Labão. E Deus vai falar com Jacó pela primeira vez no capítulo 28. Jacó vai se casar com duas irmãs. Quem são as duas irmãs? Oi? Lia e Raquel, é isso aí. E as esposas de Jacó vão competir. Depois Jacó tem 4, não é? Mulheres. 2 esposas, 2 concubinas. Aquela briga toda. Aí você vai ver no capítulo 33, Jacó se encontrando com Esaú, morrendo de medo, né? E a esposa de Jacó, muito sábia, vai lá na frente, entrega um monte de presente para Esaú, para acalmar o furor de Esaú contra Jacó. Olha que mulher sábia. Olha que mulher sábia. Mas aqui a gente aprende uma outra lição, né? Já parou para perceber? Judeu tem muito disso até hoje. Se você vê judeu abençoando muito alguma pessoa, é porque ele considera que aquela pessoa é inimiga dele. Ele quer acalmá-lo. E faz isso que funciona, tá? Se tem alguém que não gosta de você, abençoa aquela pessoa, ora por ela, faça caridade por ela, as coisas mudam. É assim que a coisa acontece. Você acha que tem alguém querendo te destruir? Abençoa essa pessoa. Faz isso na sua empresa, que funciona. Pelo menos retarda um pouco. Dá tempo de você respirar, pensar e fazer alguns planos, mas a coisa muda. Então, irmãos, você vai ver na história de Jacó, que é Israel, com relação às suas mulheres, às suas concubinas, você vai ver histórias de inveja, de rancor, de amargura. Eu não posso ter filho, né? Mas ela tem filho, vai lá, faz filho com a concubina. Mesma história se repetindo. A mesma história se repetindo. Quando Deus diz que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, irmãos, não estamos falando de maldição hereditária, não. Nós estamos falando de palavra de Deus. Então, durante a leitura da Bíblia, é importante lembrar que essas histórias são narrativas. Então, Deus está mostrando fatos que aconteceram, Deus não está aprovando essas coisas.
Você vai ver o homem com 2 mulheres, né? Essas histórias, mulheres amaldiçoando outra. Não. São fatos, são histórias, não está aprovado. São coisas que Deus permitiu que se relatasse na Bíblia. Aí vai vir José, né, do capítulo 30, versos 22 a 24, Raquel, depois de muita angústia, tristeza e dor, ela vai dizer o seguinte, versículo 22 do capítulo 30 de Gênesis: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Irmãos, 6 anos de luta, nós não tínhamos esperança, a não ser em Deus, de sermos pais. E a mesma história aqui, Ana, Raquel e Ingrid, Deus abriu madre da Ingrid. Então chegou Laura e chegou Elisa. É Deus que abre as madres. Você pode falar assim, se Deus quiser dar um filho, se Deus quiser, Ele faz. Né? A Bíblia vai dizer, e ela concebeu e deu à luz um filho, disse, tirou-me Deus da minha vergonha, e chamou-lhe José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Sabe o que significa José? O Senhor me acrescente outro filho. Então, Israel Jacó já estava pedindo outro filho. Deus, você me deu esse, eu já quero outro. Aí Gênesis vai chegar ao fim, também com o fim da maravilhosa história de José. A gente conhece toda a história. José de que os seus irmãos e os seus pais se prostrariam diante dele, lembra disso? Que foi chamado de louco, por isso que ele foi vendido, se concretizou. Era uma visão, Deus cumpriu a sua promessa, e os seus irmãos tiveram que ir lá. Que história maravilhosa, lê essa história, até me arrepia, ele chora, ele sai da presença dos irmãos e vai chorar, pede para ver o irmão mais novo, eu quero ver meu irmão mais novo. Depois ele leva todos os seus irmãos. Que história maravilhosa. José, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que era o filho favorito de Jacó. E era mesmo. Mas seus irmãos venderam, né, José. Então a história de José é uma das mais encorajadoras da Bíblia. Irmãos, José se apega à sua fé. E tudo isso tem a ver, olha só, nesses detalhes tem a ver com redenção. Tudo tem a ver com a redenção. José, o fraquinho, foi rejeitado, foi vendido, foi humilhado. E quem foi que Deus usou para a redenção do próprio povo dele? José. Olha para Jesus. José é um tipo de Jesus na Bíblia. Quando você olha para essas histórias, você começa a ver a história da redenção. Então Deus está sempre sinalizando, Deus está sempre mostrando que o projeto dele é restaurar todo aquele que se arrepende, todo aquele que o confessa como único Senhor e suficiente Salvador. Você acabou de ouvir o programa Passeando pela Bíblia com o pastor Jorge Luiz. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.